Bom dia, paz seja contigo. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que o Espírito Santo possa trazer paz ao seu coração, possa trazer conforto, direcionamento. Que a sua sexta-feira seja abençoada em nome de Jesus. Estamos aqui passando, para mais um devocional, para mais uma vez a qual o Senhor colocou uma palavra em meu coração para estar compartilhando contigo, compartilhando primeiramente comigo, Em seguida que Deus possa estar falando ao seu coração através de mim, que você venha a ser alimentado, edificado, estruturado pela palavra do Senhor e que a palavra do Senhor ela venha abrir os seus olhos, que ela venha direcionar você aquilo que Deus tem para você nessa manhã através de mim. Eu estava aqui revendo algumas coisas, alguns conceitos, fazendo uma análise sobre mim, sobre a pessoa que eu tenho sido em Cristo. Recentemente eu tenho feito muito dessa análise, o que eu tenho melhorar, o que eu posso melhorar, onde eu acerto, onde eu erro, no que eu faço de certo para poder dar continuidade, no que eu faço de errado para poder me corrigir. E mais uma vez, hoje, a palavra do Senhor ela veio de encontro aos nossos corações, ela veio primeiramente de encontro ao meu coração. Essa é uma palavra a qual por muitas vezes Deus já me deu a oportunidade de estar falando sobre ela e também é uma palavra a qual eu me enquadro nela, que realmente Deus mostrou para mim hoje aqui o meu pecado. Deus mostrou para mim onde eu erro. Isso é uma coisa que eu já falei várias vezes e creio que também é o seu erro, creio que também é onde você tropeça, onde você cai, onde você vacila, onde você escorrega. Eu creio que não apenas eu ou você como que pode assistir o vídeo depois, mas isso é um mal do ser humano. Quando Adão pecou lá no jardim, nós entramos num barco chamado pecado que, através do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos a opção de sair fora dele. Mas enquanto eu e você estivermos aqui nessa terra, nós nunca, jamais seremos perfeitos. Nós sempre vamos ter problemas, nós sempre vamos ter no que ser corrigido. E a palavra de Deus hoje ela veio de encontro ao meu coração, mostrando para mim o meu erro, mostrando para mim o meu pecado, mostrando para mim onde eu preciso me corrigir. É uma palavra a qual Deus já me deu a oportunidade de falar delas muitas vezes, mas hoje eu fui pego por ela. E a palavra ela se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Ela vai dizer para nós o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa palavra ela veio de encontro ao meu coração, como eu mencionei, revelando para mim o meu pecado, pelo seguinte: quem de nós não está inquieto em relação ao amanhã? Quem de nós não está preocupado com o dia de hoje, com o dia de amanhã? Quem de nós não está preocupado
com a semana seguinte? Quem de nós não anda preocupado com alguma coisa? Entenda uma coisa, irmãos, a Bíblia em momento algum disse que não teríamos preocupação. Filipenses 4,6 vai repetir praticamente a mesma coisa. Não andei vós inquietos de coisa alguma. Não andei vós preocupados de coisa alguma. No momento em que a palavra está dizendo para mim não ficar preocupado, para mim não ficar ansioso, para mim não ficar inquieto, ela está deixando bem clara: não importa o que seja, coisa alguma, que é citado lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, está se referindo a tudo que eu e você conhecemos. No momento em que a palavra de Deus deixa clara para mim e para você não vivermos ansiosos, inquietos de coisa alguma, sabe o que ela está dizendo para mim e para você? É o seguinte: para de se preocupar com o seu amanhã. Não andeis inquietos de coisa alguma. Aqui Jesus iniciou dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, quanto ao que haveis de vestir. Vamos parar e analisar. Comida, bebida e roupa não é o básico que eu e você precisamos? Comida, bebida e roupa não é o básico que todo ser humano precisa? Aí vem Jesus virando para nós e dizendo simplesmente, claramente e abertamente: não andem vocês preocupados com o básico. Não andem vocês assustados e ansiosos com o básico. Não andem inquietos com o básico. E ele continua dizendo: qual de vós, versículo 27, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui ele está dizendo que eu e você, por mais inquietos que a gente pode andar, em que isso vai acrescentar na nossa vida? Será que nós podemos alongar a nossa vida porque estamos preocupados com o dia de amanhã? Será que nós podemos alongar a nossa vida porque estamos andando inquietos em relação ao dia de amanhã? O que eu e você podemos fazer? Irmãos, entenda uma coisa: a preocupação, ela não vai tirar e ela não vai resolver o problema de amanhã. Ela só vai tirar a nossa paz de hoje. A ansiedade, ela não vai resolver o problema de amanhã. Ela só vai tirar a nossa paz de hoje. Eu e você andamos extremamente ansiosos quase todos os dias da nossa vida. Preocupação com luz, preocupação com água, preocupação com gás, preocupação com o que a gente vai comer, preocupação com conta para pagar, preocupação com criança, preocupação com colégio, preocupação com futuro. Ainda mais quando nos encontramos em alguma situação ao qual precisamos de um determinado recurso e aquele recurso está em nossas mãos, mas ele é escasso, ele é bem pouco, não é em abundância. A Bíblia não diz que não teríamos preocupações, ela diz que não devemos viver preocupados, não devemos fazer disso um estilo de vida. É o que Jesus está ensinando aqui. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele não está falando que a gente não teria preocupação, ele está dizendo para a gente não fazer da preocupação um estilo de vida. Agora eu vou te fazer uma pergunta: será que isso é uma situação a qual você se enquadra? Quem de nós aqui não vive preocupado com alguma coisa? Como eu disse, o Senhor hoje mostrou para mim o meu pecado. E eu estou aqui às vezes de boa, vocês me veem falando, compartilhando a palavra de Deus para vocês, com vocês, né? Mas eu também sou ser humano, eu também tenho os meus defeitos, eu também tenho as minhas qualidades, eu também tenho os meus defeitos. E como eu mencionei hoje, essa palavra ela veio de encontro ao meu coração. Deus aqui hoje pela manhã, Ele mostrou para mim o meu pecado. Falou: William, para de se preocupar, cara. Então o que eu tenho que fazer, Senhor, se eu não devo me preocupar? E Jesus ele continua dizendo, aqui ele cita exemplos: observai as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? O que ele está citando um exemplo bem claro aqui. O Senhor Jesus está citando um exemplo bem claro aqui. Vocês estão aí preocupados com a vida de vocês, estão ansiosos, assustados,
querendo tanto saber do amanhã, inquietos em relação ao amanhã, inseguros em relação ao seu amanhã. Pare e olhe as aves do céu. Amanhã pela manhã a ave vai acordar, ela vai sair voando, ela vai à procura do seu alimento daquele dia, ela vai trazer o alimento para os seus filhotes que estão no ninho, ali ela vai ter a sua atividade do dia. Eu estou cuidando delas. Isso é o Senhor Jesus falando. Eu permito elas terem o alimento de cada dia. Eu permito elas trazerem o alimento para dentro de casa. Será que eu não permitiria isso para vocês? Sendo que vocês têm mais valor para mim do que elas? O versículo aqui está dizendo: observai as aves do céu. Elas não plantam, quer semear, elas não semeiam, ou seja, elas não plantam, elas não colhem, ou seja, elas não fazem plantações, elas não fazem colheitas, elas não guardam comida em estoque, mas eu alimento elas todos os dias. E ele continua dizendo: porventura, não valeis vós, não tem vocês mais valor do que elas? Ou seja, Jesus está deixando bem claro aqui: parem de se preocupar, vamos parar de nos preocupar em relação ao nosso amanhã. E ele falou bem claro: comida, bebida e roupa é o básico que a gente precisa. Se ele está falando que a gente não deve se preocupar com o básico, imagine com as coisas mais complicadas. O que eu e você podemos fazer em relação às coisas complicadas? O que eu e você podemos fazer em relação ao dia de amanhã que ainda nem chegou? Nós estamos preocupados com daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, final de ano. Irmãos, a Bíblia é bem clara. Final aqui, versículo 34. Final do versículo: basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está falando para mim e para você: para de se preocupar com as coisas que você não tem controle. Para de ficar inquieto, incerto, gerando preocupação na sua cabeça excessiva em relação a uma coisa que pode nem acontecer. Porque a qualquer minuto, nós podemos partir, a qualquer minuto a situação pode mudar, a qualquer minuto tudo aquilo que nós imaginamos que poderia acontecer não vem a acontecer. Então Jesus aqui ele continua dizendo, vamos ao versículo 30, vamos ao versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo aqui para mim e para você? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui novamente Jesus mostrou para mim o meu segundo pecado. Quantas das vezes eu e você chegamos diante de Deus apenas para apresentar a Ele a nossa causa, a nossa necessidade? Irmãos, eu não estou dizendo que você não deva fazer isso. Pelo contrário, a própria Bíblia vai nos dizer: lançai sobre Ele todas as vossas súplicas e as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Nós devemos sim lançar sobre Deus tudo aquilo que nos tira a paz. O que o versículo aqui está dizendo para nós é o seguinte: é não fazer disso um estilo de vida. E por muitas das vezes é o que fazemos. Quer um exemplo? Quantas vezes você já dobrou seu joelho, você já foi até a igreja apenas buscando algo de Deus? Buscando uma resposta, buscando um auxílio, buscando uma intervenção, buscando um livramento. Mas quantas vezes você já chegou até Deus para orar, para falar com Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer por nós? E é exatamente o que o versículo aqui está dizendo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema nosso hoje é que nós estamos invertendo os valores. Nós nos achegamos até Deus em primeiro lugar, buscando, pedindo, clamando pelas demais coisas. Senhor, eu tenho aqui a minha causa pessoal, o meu projeto pessoal, o meu plano pessoal, eu venho colocar ele em suas mãos, que o Senhor abençoe, ao meu projeto de ser dono do meu negócio, ao meu projeto de ter uma classificação no meu emprego, o meu projeto de ser abençoado, o meu projeto disso, o meu projeto daquilo, eu quero apresentar ao Senhor isso, mas quantas vezes eu e você chegamos até Deus, oramos, jejuamos para apenas ter
relacionamento com Ele, para apenas poder conhecer Ele mais a fundo. Quantas vezes nós chegamos até Deus com o coração inclinado a conhecê-lo e não apenas assim, já chegar com as mãos estendidas pedindo: Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, me abençoa. Essa é uma realidade que todos nós, não vou dizer todos porque eu não conheço o seu coração, que muitos de nós fazemos diariamente. Acorda, Deus abençoa o meu dia, abençoa assim, faça isso, faça aquilo. Nós apresentamos a Deus o que desejamos, mas quando paramos para ouvir o que Ele deseja de nós? E aqui a palavra é bem clara: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? Se não me falha a memória, no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 17, ou capítulo 17, versículo 14, agora me fugiu a memória, mas a Bíblia vai dizer: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu e você temos que buscar para a nossa vida é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, como a gente vê, o reino de Deus não é algo físico, algo palpável com as nossas mãos. Algo que nós tocamos, igual aqui, ó, eu estou sentindo aqui as folhas da Bíblia, a pedra da mesa. O reino de Deus não é algo sólido, o reino de Deus não é algo natural. Então a palavra deixa bem claro: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que é todas essas coisas? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que são as demais coisas? As demais coisas é, por muitas das vezes, aquilo que eu e você chegamos até Deus pedindo: Senhor, renova minha saúde, abençoa minha casa, me dá um emprego, abençoa para que eu consiga ser dono do meu próprio negócio. Isso são as demais coisas. Deus está falando, sabe o que Deus está falando conosco? Quando vocês me priorizarem, quando vocês me colocarem como o centro da atenção de vocês, da vida de vocês, vocês não vão precisar ficar correndo atrás de nada, porque tudo isso que vocês necessitam, eu entregarei a vocês. Quer um exemplo disso na Bíblia? Davi tinha um coração voltado para Deus, inclinado para Deus. E olha tudo que Deus acrescentou na vida de Davi. Se nós formos ver lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, se não me falha a memória, quando Deus está conversando com Davi, Deus está falando para ele: poxa, Davi, eu te abençoei assim, eu te abençoei assado, eu fiz isso a você, eu abençoei você de tal forma, te dei tantas coisas, e se fosse pouco, eu acrescentaria mais. Tudo isso por quê? Porque Davi tinha um coração inclinado para Deus. Davi não era como por muitas das vezes nós somos. Davi não chegava até Deus buscando, clamando, pedindo as coisas. Ele chegava até Deus porque ele queria relacionamento. Um coração inclinado para Deus faz com que as bênçãos dele venham nos alcançar. E eu e você não precisamos correr atrás dela. A Bíblia diz que se formos obedientes, as bênçãos nos alcançariam. Então por que hoje nós corremos atrás das bênçãos? A partir do momento que eu e você estamos correndo atrás da bênção, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que ela nos alcançaria. Mas aqui nós estamos, por muitas das vezes, chegando até Deus, clamando a Ele, buscando a Ele, apenas pelo que Ele pode fazer, apenas pelo que Ele pode nos dar. Nós, por muitas das vezes, somos extremamente egoístas. Chegamos a Deus apenas porque precisamos de uma intervenção. Por muitas das vezes, nós tratamos Deus como o garçom da igreja. Você sai com a sua família, vai a um determinado estabelecimento, um restaurante, você se assenta à mesa com a sua família, então você faz o quê? Levanta o dedo e chama o garçom. O garçom ali, ele vem atender a sua necessidade em relação àquele momento. E por muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. Nos achegamos mais fundo a Ele apenas quando estamos precisando. Nos achegamos mais fundo a Ele apenas quando queremos algo. Nos achegamos até Ele apenas porque por muitas das vezes estamos precisando de alguma coisa. Mas quando está tudo bem na nossa vida, nós damos uma rateada. Nós paramos de buscar na mesma intensidade. Nós hoje não estamos muito diferentes daquele povo no deserto. Nós hoje não estamos muito diferentes dos que vieram antes de nós. Porque o ser humano é o mesmo, desde antes de tudo, desde a criação de tudo. A única coisa que mudou foi a tecnologia.
O mesmo pecado que existe hoje existia há 5.000 anos atrás. O mesmo pecado que existe hoje existia há 10.000 anos atrás. A maneira que mudou é como tudo hoje é divulgado. Tudo é muito mais rápido, mas eu e você somos o mesmo. E da mesma forma como o ser humano só buscava a Deus em sua maior necessidade, assim somos nós hoje. Não mudamos, estamos da mesma forma, do mesmo jeito. E aqui o Senhor Jesus é bem claro: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus está ensinando para mim e para você? A sua prioridade não é o que você tanto deseja, a sua prioridade não é o que você tanto busca. A sua prioridade é me conhecer mais a fundo. A sua prioridade é ter relacionamento comigo. A sua prioridade é se mergulhar no meu livro. E então, o que você deseja, eu acrescentarei sobre a sua vida. Até mais do que eu e você queremos. Então, irmãos, que essa palavra ela fique aos nossos corações. Primeiro, não ande inquieto em relação ao seu amanhã, porque eu e você não temos poder algum sobre ele. O ontem já passou, não tem como mudar. O amanhã ainda não chegou, não existe. O dia que Deus nos concede hoje é o presente. O presente que Deus nos concede hoje é o fôlego de vida. O presente que Deus nos concede hoje é esse momento a qual Ele está abrindo os nossos olhos, para que, caso Ele nos permita chegar a um amanhã, venhamos a entender que o relacionamento com Ele é muito melhor e muito mais importante do que a bênção que tanto desejamos. E para mim poder finalizar, a Bíblia vai nos contar uma história de um grande fazendeiro. A Bíblia diz que ele produziu tanto, mas produziu tanto, mas produziu tanto que ele não tinha onde guardar. E o que ele falou? Destruirei tudo isso, construirei um celeiro muito maior, ajuntarei tudo, deixarei ali guardado e depois disso eu terei paz. Só que naquela mesma noite a Bíblia vai dizer: tolo, esta noite me pedirão a tua alma. O que Deus estava dizendo para nós aqui? Aquele homem estava com planos de crescer, planos de expandir, planos de se desenvolver, planos de fazer com que o negócio dele viesse a prosperar ainda mais. Só que aí Deus está falando que naquela mesma noite ele iria morrer. Tolo, esta noite me pedirão a tua alma. Aquele mesmo homem que estava com um plano, um projeto para o futuro, ele iria morrer naquela mesma noite. Então, irmãos, que eu e você venhamos a entender que andar inquietos em relação ao amanhã não vai fazer nada de bom acontecer na nossa vida. Pelo contrário, só vamos viver ansiosos, preocupados, tendo crises de ansiedade, inquietos. Vamos procurar buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Eu tenho estado aqui pelas madrugadas da vida dizendo: cria em mim, Deus, um coração puro. Cria em mim um coração que o Senhor se agrada. E hoje, mais uma vez, Deus me mostrou um passo para poder chegar a esse objetivo. Assim como você, eu também tenho os meus planos de ser abençoado, eu tenho os meus planos pessoais, os meus projetos pessoais. E como eu disse, eu fui pego por essa palavra. Por muitas das vezes eu dobro meu joelho, Deus abençoa assim, o projeto pessoal que eu tenho eu entrego ele em suas mãos, pedindo ao Senhor direção e todas as demais coisas que eu tenho buscado. Mas quantas vezes eu cheguei até Deus e falei: Deus, eu quero orar hoje porque eu quero me relacionar com o Senhor, que eu quero conhecer o Senhor mais a fundo, que eu quero ter uma experiência contigo. Irmãos, isso é uma coisa que todos nós precisamos aprender a fazer. Então, para que você e eu venhamos a ser edificados por essa palavra, não vamos ficar preocupados com o que vamos comer, não vamos ficar preocupados com o que vamos beber, não vamos ficar preocupados com o que vamos nos vestir, não vamos ficar preocupados com o nosso amanhã, não vamos ficar preocupados com o nosso salário, não vamos ficar preocupados com as contas para pagar. Vamos buscar a Deus, vamos buscar a direção que Deus tem para nós, vamos buscar relacionamento com Ele. E no decorrer do tempo, Ele vai dizendo para nós o que fazer e nos dando as diretrizes, as direções corretas. Então, meus amados, que vocês fiquem com essa palavra, que o Espírito Santo possa tratar ao seu coração, que o Espírito Santo possa te dar uma direção através dessa palavra,
Que Deus venha abrir os seus olhos nessa manhã, assim como Ele abriu os meus. Que você seja extremamente edificado, que Cristo habite na sua casa, que em nome de Jesus a saúde volte para o seu corpo, que em nome de Jesus a sua casa venha a ser um local de paz. Que em nome de Jesus você venha a ser abençoado. Mas que acima de tudo, você e eu venhamos aprender a buscar Deus, não pelo que Ele pode nos dar, mas sim por quem Ele é. Que eu e você venhamos a deixar de ser egoísta, que eu e você venhamos a deixar de tratar Deus como um garçom, porque Deus não está aqui para suprir as nossas necessidades. Nós estamos aqui para buscar Ele pelo que Ele é. Amém? Deus te abençoe, tenha um excelente dia, fique na paz, que seu dia seja extremamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém.